Um, dois, três. Pessoal, a palavra hoje é aos pés do Salvador. Esse é o tema. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés. Por favor, abram em João 1, versículo 32. João 1, versículo 32. Só o 32. Por enquanto. Todo mundo achou? Amém. Achou, né? Vento não deixa nem. João 1, capítulo 1, versículo 32. Lê, Rogério? Vamos ler. João 1:32. Pode ler. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Maria, irmã de Marta e Lázaro, aquele a quem Jesus ressuscitou, foi uma mulher extraordinária. Teve uma vida irrepreensível e um testemunho puro e verdadeiro. Ela aparece apenas em 3 relatos na Bíblia. Nos 3 está assentado aos pés do Salvador. Então, na verdade, quando a gente fala que o tema fala do aos pés do Salvador, ele quer começar a falar o seguinte pra gente: que se você tiver que pedir, tem que ser nos pés de Jesus. Se você tiver que agradecer, é nos pés de Jesus. Se você tiver que adorar, é nos pés de Jesus. O Salvador é Jesus. Então nós vamos observar que aqui na Bíblia, os 3 momentos que Maria aparece, que se fala de Maria, foram os 3 momentos mais importantes, que é o momento que, a hora que ele visita a casa dela, né? Que ela tinha uma irmã chamada Marta, e ele foi à casa deles. E quando ele chegou lá, Maria quis ouvir Jesus falar. E Marta estava preocupada com o quê? Com os afazeres da casa. Não é isso? Todo mundo conhece essa história? Então era assim, ó. Ela estava preocupada com os afazeres da casa. E Maria queria ouvir a palavra de Jesus. E ela sentou perto, aos pés de Jesus, para ouvir. Marta chamou Maria para poder fazer as coisas, que ela queria que fizesse as coisas para receber bem Jesus. Foi aí que Jesus falou o quê, Luiz? Marta, não se preocupe com as coisas do mundo, mas Maria está pensando melhor. Que é o melhor, que é a palavra de Deus. Então, na verdade, o que ela queria? O que Jesus quis dizer para Marta? Os afazeres do dia a dia, as coisas que nós temos de compromisso, não é o melhor. O melhor é estar na palavra de Jesus. Então, quantas vezes a gente deixa para ouvir a palavra de Jesus por último? Quantas vezes a gente resolve parar? Qual o tempo que a gente decide para poder estar na presença de Deus? Ouvir, ler, adorar, agradecer e pedir. Porque o que nós fazemos na nossa vida? Nós fazemos tudo o que temos que fazer. O que sobra fica para quê? E aí Jesus naquele momento disse o que para Marta? Não perca a oportunidade de estar na minha presença e ouvir a minha palavra. O resto são os afazeres do dia a dia. Você não sabe quanto tempo eu vou estar aqui falando contigo. Né? E às vezes você faz tanta coisa todo dia que você vai fazer todo dia mesmo, e você muitas vezes deixa de fazer o quê? Servir, pedir, adorar. Porque eu estava conversando com o Luiz hoje no serviço, né, sobre alguns assuntos que ele estava falando comigo, e eu falei, então, quanto tempo nós estamos nos dedicando? Será que é só a sexta-feira basta? Mas também, em nenhum momento, Deus está falando assim pra gente, ó, não faça mais nada. Ele quer que nós produzimos, que nós continuamos fazendo o que nós estamos fazendo, mas Ele quer que a gente faça também o quê?
nos dedique, né? Fale o melhor para ele. Por que não o melhor para ele? Ele tem que ter a melhor fatia desse bolo. O maior tamanho desse bolo. Tem que ser para Deus. E nós fazemos o inverso. Então, uma das primeiras oportunidades que Maria teve, o que ela fez? Foi lá ouvir a palavra. Aí depois, qual foi o outro momento que ela teve com Jesus? Que ela também aproveitou esse momento. No mesmo dia. Ela pegou o quê? Não tinha o óleo na época, né? O alabastro, que era uma coisa valiosa, né? Aquilo era uma das coisas mais caras que tinha na época, um perfume mais caro. Tanto é que a hora que Maria pegou o perfume e foi lavar os pés de Jesus, porque eles lavavam os pés, né? Antes de se alimentar, se lavava os pés com água, colocava na bacia e se lavava. Maria não. Maria não quis lavar os pés de Jesus com água. Ela pegou o que ela tinha de mais valor na casa dela, uma herança que o pai deixou, para que quando elas fossem se casar, elas utilizassem aquilo, porque gerava muito dinheiro na época. E ela fez o quê? Lavou os pés de Jesus, com o melhor do que ela tinha. E ela secou com os cabelos. Olha, o valor que ela dava à palavra de Deus, o valor que ela dava à palavra de que Jesus estava falando sobre Deus. E ela achava, naquele momento, o quê? Que o mais importante para ela era Jesus mesmo. O resto não era importante para ela. Tanto é que naquele momento, o que Judas falou? Para que gastar? Isso. Tanta gente precisando que a gente poderia utilizar para ajudar pessoas, e ela foi lá e gastou com Jesus. Mas o melhor era Jesus. Porque Jesus proporcionava o restante que ela precisava. Ele sanava as necessidades dela. E esse momento ela teve com Jesus. Eu fico imaginando ela jogando óleo nos pés de Jesus, aquele perfume que exalou a casa e secando com os cabelos os pés de Jesus. E o outro momento foi quando? Quando Lázaro morreu, né? Que ela se joga aos pés de Jesus de novo quando Jesus chega. Que ela fala, ó pai, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Foi aí que ele pergunta da fé dela, né? E ele vai lá e faz o quê? Ressuscita Lázaro. Quer dizer, ela tinha tanta certeza que Jesus, se ele tivesse lá, o irmão dela não tinha morrido, que mesmo assim, Jesus já chegou depois, porque ele queria fazer o quê? Mostrar para as pessoas, né? O poder de Deus sobre a vida das pessoas. E ele provou através do quê? A hora que ele ressuscitou Lázaro. Então E o que aconteceu também? Qual foi a terceira vez que Maria aparece na Bíblia? Alguém sabe? Além de Lázaro e dos pés? Alguém sabe qual foi a terceira vez? Lembra, Rogério? Eu acho que foi quando ele estava sendo crucificado lá, e no túmulo dele também. Ele apareceu primeiro para quem? Isso, né? De novo, né? Ela foi a escolhida. Porque em nenhum momento ela questionou Jesus em nada. Ela se entristeceu quando Jesus não estava lá, que o irmão dela veio a falecer. Mas ela também sabia que Jesus podia fazer o irmão dela ressuscitar. Né? Quer falar, Luiz? Não, porque em todo momento que ela estava presenciando o mestre, ela foi criticada. Foi. Porque essa presta toda vez que ela apareceu, ela falou uma coisa, a pessoa criticava. Depois quando ela falou também, da mentira. Ela viu outra. Eu vi ele, não, ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Por que ninguém acreditou? Porque para eles, quem tinha que ver Jesus quando ressuscitou eram os discípulos, que andavam com ele, os 12. Então eles não se conformavam de Jesus não aparecer para eles. O que Pedro fez na época? Se revoltou, não foi isso? Além dele negar Jesus 3 vezes, o que ele fez ainda? Ele ficou muito nervoso, muito bravo. Por quê? Porque ele não viu Jesus. Mas Maria viu. Foi isso aí. Mas ele apareceu para Maria. Eu imagino a fé da Maria, todo mundo dá um sintoma. Aí você fala, é isso aqui, é mentira. Você é mentirosa. Você está falando aí, olha que coisa. Olha pra você, o que você faz comigo? Ó, você conhece muito, embora, eu acabo com você. É isso aí. Ela manda, rebaixou. E ela aparece só 3 vezes na Bíblia. Ela não é citada tanto na Bíblia assim, né? Na palavra. Bom. Tem muita gente assim, até hoje, né? Essa atitude deles na época delas, criticava elas. Hoje tem gente assim também. Claro, né?
Porque além de não fazer, não crer, ainda critica. Né? Quer fazer. Isso. Então, ao invés de falar, não, eu quero acreditar também, né? Falar, eu preciso ver alguma coisa, Deus precisa me mostrar, esse Deus, se ele existe mesmo, ele precisa me mostrar alguma coisa. Não, a pessoa ainda prefere o quê? Criticar. Passa a vida inteira fazendo o quê? Criticando. Né? E aí não se dá a oportunidade de conhecer, né? De aceitar Jesus como seu único Salvador. Porque você não se dá a oportunidade, como é que você vai conhecer? Como é que Deus vai falar com você se você não se dá a oportunidade para que ele fale com você? Por isso que a gente tem que estar sempre de que jeito? Orando e vigiando e jejuando, né? Por conta que se a gente não fizer isso, como é que nós vamos ter um Deus habitando dentro da gente? Porque a questão está onde? A questão está em você. Né? E muita gente fala assim, Deus não me ouve, Deus não fala comigo, Deus não... Não, Ele te ouve, por Ele te ouvir, Ele fala com você, só que você está preparado para ouvir Ele falar? Como Marta, naquele momento, todas as oportunidades que ela teve com Jesus, ela fez o quê? Ela depositou toda a fé que ela tinha em Jesus. Tanto é que quando Ele ressuscitou, Ele apareceu para quem? Para ela. Porque Maria. Ele apareceu para ela por quê? Porque em nenhum momento ela questionou. Ela se entristeceu com a morte do irmão. Mas ela também sabia que Jesus podia fazer o irmão dela ressuscitar. Tanto é que ela ficou esperando. A hora que Jesus chegou, ela tinha certeza de que o irmão dela ia voltar. Porque Jesus ia trazer ele de volta. Aí fala assim, a primeira vez que ouvimos falar sobre Maria, ela está sentada, que eu falei para vocês, aos pés de Jesus, para aprender. Ela tinha uma irmã chamada Marta, e esta estava sempre querendo estar fazendo atividades para que resolvesse as questões do dia a dia da casa e recebesse Jesus com todas as regalias que ele merecesse. Nessa ocasião, Jesus está na casa de Maria e Marta, sua irmã, está afadigada, correndo de um lado para o outro para servir Jesus. Maria, porém, permanece assentada aos pés do Mestre para ouvir os seus ensinamentos. Jesus disse que Maria havia escolhido o melhor da parte. Então, olha, Jesus não queria que ninguém ficasse oferecendo maravilhas para ele, recebesse ele com todas as pompas, recebesse ele de uma forma para dar o melhor que eles tinham para Jesus. Jesus queria alguém que ouvisse o que ele tinha para falar e que praticasse o que ele estava dizendo. Por isso que ele fala na história que ela pegou a melhor parte, que foi ouvir a palavra de Jesus e não se preocupou com os afazeres da casa. Quantas vezes você se preocupa com os afazeres da casa, nós aqui, mulheres, e esquecemos de dedicar um tempo para falar com Deus? Porque ela estava se preocupando com os afazeres da casa. Era cozinhar, limpar a casa. Então, quantas vezes nós passamos por uma situação dessa? Ou aqui nunca ninguém passou por isso? Agora eu vou orar, 5 para meia-noite. O dia está acabando, eu vou dormir, agora eu vou orar. Amém. Senhor, amém. Né? Ou Senhor, obrigado pelo dia, amém. Com quantas pessoas você conversou durante o dia? Quanto tempo você gastou conversando com as pessoas? E a hora que você vai falar com Deus, você faz o quê? Obrigado, Senhor, pelo dia, amém. Me abençoe amanhã. Amém. Tamo junto. Né? Amém. E é essa a questão de hoje. O estudo, ele vem para nos colocar a pensar e a refletir o quê? O tempo que nós estamos nos dedicando a Deus. A segunda vez que vemos Maria é na morte de Lázaro, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus e, ao vê-lo, lançou-se de novo aos seus pés. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela vai ao encontro de Jesus e assenta-se a seus pés para chorar.
O melhor lugar para derramarmos as nossas lágrimas é aos pés do Salvador. Não chore para ninguém. Ninguém vai resolver os seus problemas. Não adianta você ficar se lamentando e chorando e procurando resposta nas pessoas. O melhor lugar que você tem para derramar as suas lágrimas é nos pés de Jesus. Depois que você chora, fala, ora, conversa com ele. Você não sente um Parece certo resolver a conforto? situação. Isso. Agora fica chorando, reclamando pro seu colega, para ver se esse conforto vai vir. Não vai. Então nós temos que começar a entender que está tudo na mão dele. E eu percebo assim, né? Os estudos todos eles finalizam com o mesmo fundamento, né? A gente estuda o tema, faz o tema, estuda, reflete várias palavras que tem na Bíblia, mas o final de tudo é o quê? Buscar em Deus. A última vez que Maria aparece em sua casa foi num jantar especial que Jesus estava presente. Aí fala da questão do jantar para depois aparecer para a ressurreição. Agora, com o seu irmão Lázaro ressurreto à mesa, então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito preciosa, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Maria surpreende a todos. Quando tomar uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, unge os pés de Jesus e os enxuga com os seus cabelos, enchendo toda a casa com o perfume do bálsamo. Maria está aos pés de Jesus para aprender, para chorar e para agradecer. Sua mente e o seu coração estão abertos e sedentes. Quer receber dele a instrução e quer dar a ele a glória devida. Quantas vezes nós pedimos, recebemos e esquecemos de agradecer? Quantas vezes, quando tudo vai bem, nós esquecemos de agradecer? Quantas vezes, quando a gente começa a viver um momento que nós pedimos e ele nos dá e nós esquecemos do que nós temos que fazer? E aí nós voltamos a buscar em que momento? Quando nós queremos pedir de novo. Nós temos que aprender que nós temos que agradar a Deus. Deus não tem que nos dar nada. Ele nos dá o que Ele quer e o que Ele acha que nós merecemos. E mesmo depois que nós recebemos o que Ele acha que nós merecemos, Ele costuma nos dar muito mais do que nós merecemos, nós esquecemos de agradecer. Marta foi agradecer na hora que ela colocou o perfume nos pés de Jesus. E na hora que ela enxugou os pés dele com o cabelo dela. Ela foi agradecer todas as coisas que ela já havia entendido que era dele que vinha. Porque quando vem dele, vem de Deus. Não é isso? Para que você vá ao Pai, você tem que fazer o quê? Estar com o Filho. Não é isso? Está na palavra isso daí. Quando nós pedimos alguma coisa, nós pedimos muito. Nós temos algumas condições que nós estabelecemos como se fosse assim, uma programação nossa. Deus tem que fazer a nossa programação e não a dele. Então assim, ó, você pede, começa a demorar, aí você começa a questionar, né? Ah, será que Deus me esqueceu? Será que Deus não vai me dar o que eu estou pedindo? Ah, então eu vou barganhar com ele. Não adianta barganhar. Ele não está querendo barganhar nada com você. Barganhar no sentido de trocar. O Jesus não quer trocar nada. Barganha é uma troca. Barganhar significa trocar. Que eu te faço aquilo. Eu vou não sei aonde. Nós não temos que fazer, não é? Ele não quer que nós façamos para ele. Ele quer que nós façamos para o povo, para as pessoas. Que nós nos tornamos pessoas de Deus. Que nós possamos realizar o que Jesus, quando esteve aqui na terra, propôs. Jesus fez muita promessa quando ele esteve aqui na terra. Ele nos propôs algumas coisas. Ele nos ensinou como nós deveríamos viver. E aí,
Quando a gente fala assim, eu vou barganhar com Deus, não barganha não, porque Deus não quer barganha. E para de entrar naquela questão de que fala, eu pedi para ontem e ele não me deu. Ele vai te dar o dia que ele quiser. O dia que ele achar que ele deve te dar. O dia que ele achar que você está preparado para receber. Porque muitas vezes você pede coisas que você não está nem preparado para receber. Você quer ver uma coisa? Você pede uma questão para te melhorar num posto do seu serviço, né? Aí você sobe de posto. Qual que é a primeira coisa que você faz? Uso do poder. E aí eu aprendi uma coisa, né? Muito tempo que eu escutei isso. Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Dá o poder para ela uma semana. Dê a ela poder e dinheiro. Dê a ela poder e dinheiro. Então muitas vezes você até vai conquistar aquele cargo tão almejado que você tem. Mas será que você está preparado para almejar aquele cargo? Será que você está preparado para receber aquele cargo? O que você vai fazer daquele cargo o dia que você receber? Eu quero um cargo de chefia na minha empresa. Tá. Aí você pede para Deus. Quando Deus te dá um cargo de chefia, Ele não te dá para você pisotear nas pessoas. Ele não te dá para você fazer o uso do poder, você se achar a autoridade máxima. Deus te dá um cargo desse para que você saiba liderar a sua equipe, para que você forneça para o seu time tudo que eles precisam, para que você saiba tratar as pessoas como elas merecem, e não para que você faça uso do poder. Quando você pede para Deus um bem material, Deus te dá, sabe para quê? Para você usar aquele bem para poder fazer o bem também. E não para que você pense que aquilo é só para você e que você saia ostentando as coisas na rua. Não é isso que Deus espera de você. Então, quando você pede, muitas vezes a bênção demora, tem duas situações que pode estar acontecendo aí. Ou não está na hora, ou Deus ainda acha que você não está preparado, pensando o que Ele vai fazer com o que eu dou para Ele, porque Ele deu livre-arbítrio. Porque bom seria assim, né? A hora que Ele te dá uma situação que você pede, mas Ele controlar você. Ele te deu livre-arbítrio. Geralmente ele fez isso especificamente para quê quando Ele te dá o livre-arbítrio? Para ver se você realmente é conhecedor da palavra. E se você vive essa palavra aqui. Se ela está dentro de você. E aí, nós passamos por alguns processos que nós temos que começar a refletir. Por isso que o tema fala, aos pés do Salvador. Vai lá, você precisa refletir, você tem que decidir alguma coisa, você fez algo de errado, que você acha que é errado, ou você quer agradecer, vai nos pés de Jesus. Ele é o Salvador. Vai lá e fala, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por tudo que o Senhor me deu. Obrigado pelo meu alimento. Obrigado pelo sol que nasceu. Obrigado por eu estar vivo. Obrigado por todas as coisas que eu realizei hoje. Eu estou cansada, Senhor, mas tudo que estava proposto eu realizei. Obrigado por o Senhor me dar discernimento, sabedoria, capacidade, competência, habilidade e paciência. É o que nós temos que fazer. Agradecer, porque quanto mais a gente agradece, mais Ele nos abençoa, mas não é barganha. É porque Ele quer nos abençoar. Porque Ele está disposto a fazer isso. E não é para algumas pessoas, são para todos. Alguns alcançam primeiro do que outros, por quê? Por que vocês acham que alguns, você olha e fala, nossa, estou pedindo minha bênção, vai fazer mais de 10 anos, ela não chegou. Fulano, eu estou sabendo que pediu a bênção dele faz 30 dias e chegou. Por que será que do fulano chegou em 30 dias e a tua faz 10 anos que não chega? O que será que aconteceu? Que a sua está demorando para chegar? Aí você vai lá e pergunta, Senhor, o que eu estou fazendo que o Senhor não está satisfeito que eu faça? Por que o Senhor não está contente comigo? Onde eu estou errando? Não saia perguntando para as pessoas, porque as pessoas não vão te falar a verdadeira realidade. Muitas vezes vocês vão ouvir o que não querem, muitas vezes vocês vão ouvir o que querem, mas não é o que vocês têm que ouvir. Porque a vida é mais ou menos assim. A gente muitas vezes fala esperando uma resposta das pessoas, aí a pessoa fala outra coisa pra gente, aí a gente fica chateado, briga, né? Não quer saber de conversar mais. Então nós temos que ter esse discernimento. Só aos pés de Jesus que nós vamos conseguir agradecer, pedir, adorar e perguntar. Toda vez que nós vamos pedir, pensa o que você está pedindo. Antes de você pedir. Pensa assim,
Será que eu mereço isso? Será que eu estou fazendo jus para que eu mereça isso? Será que eu devo pedir isso para Deus? Porque se você pedir também alguma coisa que não é algo que você deve pedir, fique em paz, porque Deus vai te falar de alguma forma que você está pedindo errado, que aquilo não vai ser bom para você. Porque Deus fala, Ele fala. Nós é que não estamos muitas vezes preparados para ouvir. E Ele fala em pequenas coisas. Ele não fala do jeito que a gente quer. Ele não fala da forma que a gente quer ouvir. Não, ó, vai vir uma voz aqui me falando. Não, não é assim não. Muitas vezes o que ele faz? Ele te manda uma resposta do seu colega. Você pede um negócio para Deus, você começa a observar uma situação, você fala, nossa, mas não é isso que eu perguntei mesmo para Deus? E ele mandou a resposta para um colega. Numa atitude dele, numa decisão que ele toma, você fala, nossa, era isso que eu ia fazer mesmo. Então acho que eu vou fazer. Mas toma cuidado com as brechas, hein? Cuidado com as brechas. Porque muitas vezes o inimigo aproveita também o que você pediu e você dá brecha e ele te manda uma resposta e você está achando que é Deus que está falando com você e não é Deus que está falando com você. Então você tem que saber também no momento que você realmente está falando com Deus. Ah, mas como é que eu vou saber se é Deus ou se é o inimigo que está falando comigo? Uai, o que está habitando dentro do seu coração? Se você tem um coração habitado pelo Espírito Santo e você não tem feito nada para dar brecha para o inimigo falar com você, o inimigo vai falar com você? Não. Agora, se o inimigo te conduziu a uma situação e você for até aquela situação que ele te conduziu, é porque você está dando brecha. É porque o seu coração não está habitado. Você está fazendo situações que não tem como o Espírito Santo encontrar um caminho para te mostrar a verdade. E não esqueçam, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é nesse caminho que nós temos que seguir. Muita gente fala assim, né? Nossa, eu fui lá e falei pro meu filho que ele devia fazer isso daqui. Eu ensinei o caminho, eu expliquei qual que é a estrada e ele foi e quebrou a cara. E você? Quantas vezes Deus te mostrou o caminho e você também desviou desse caminho? O que a gente tem que pedir para Deus quando a gente vai pedir pelos outros? Senhor, habita no coração dele e diga para ele qual é o melhor caminho. Porque se você aprende que você tem que ouvir Deus, por que você acha que o teu filho tem que ouvir você antes de Deus? Então pede para Deus falar com ele. Ao invés de você ficar assim, ó. Vou dar o exemplo da Márcia. Posso, Márcia? Gabriel está errado. Gabriel está errado. E o Gabriel não, fala que ele está certo. Gabriel, o caminho não é esse. Não, mas o Gabriel quer naquele caminho. Para de discutir. Para de fazer oportunidades para que o que habite dentro da tua casa já não seja o Espírito Santo de Deus. Pare. A hora que você vê que você está falando e a pessoa não está ouvindo, fala, Senhor, age, vai lá, trata, cura, mostra o caminho. Porque a nossa força não está na nossa boca e nem nos nossos braços. A nossa força está na nossa fé, na nossa oração e no nosso saber falar com Deus. Então, às vezes a gente provoca muitas situações porque a gente esquece de ir lá, ó, vai lá no pé do Salvador, vai lá e pede. E às vezes você fica constrangido com determinadas situações, você fica chateado porque a pessoa não te ouve, você quer trazer no braço, às vezes você quer trazer no braço. Não, eu vou lá, vou pegar e vou levar. Não adianta. Porque você também muitas vezes passou por esse processo. E você também não ouviu. Enquanto você não entendeu que o dono da tua vida é Deus, que Jesus veio para te salvar e que você tem que se tornar um novo homem e viver na presença de Deus, as coisas se resolvem? Não. A gente fica patinando, né? Não patina? Eu patinei muito tempo, eu acho que tem muita gente que patinou muito tempo também. A hora que você começa a falar, não, eu vou na palavra, eu não vou sair dela, eu vou ler, o que está falando aqui é a palavra viva, eu vou fazer o que está escrito aqui. Ah, mas isso foi há quantos anos atrás? Não, meu bem, tá aqui, ó. Já fala que a palavra é viva, por quê? Porque não é lá para trás, é o que é hoje. O que escreveu ontem
é o que tem que ser feito hoje, o que se fez lá no passado, o que Deus falou no passado, quando Ele mandou Jesus, que Jesus falou o que Deus queria que Ele falasse, e hoje que Jesus não está conosco em materializado, mas está conosco em espírito, é a mesma palavra, não mudou a palavra. E é isso que nós estamos tendo entendimento. Na hora que nós começarmos a entender tudo isso, nós vamos perceber que tudo vai correr. Aquele conforto que a Ivonete falou, que quando a gente chora e pede para Deus, a gente fica aliviado, é porque você soube com quem conversar. Você ficou aliviado. E Deus vai te aliviar cada dia mais. Aí qualquer coisa que acontece com você, por pior que você pensa que aquele problema é um problemão, aquele problema não é maior do que o Deus que você serve. Não é. Qualquer problema que você tiver hoje, o seu Deus é muito maior do que esse problema. Mas também é só o teu Deus que vai conseguir fazer o quê? Aliviar o seu problema. Te ensinar como lidar com ele. E muitas vezes, ele não tira o problema da tua mão. Ele deixa o problema com você e vai te conduzir como resolver. Pra quê? Porque ele quer te ensinar também. Ele quer que você perceba que tem situações que você tem que viver. Mas você tem que saber sair dessas situações. Então, às vezes, quando a pessoa fala pra você alguma coisa que te ofende, te maltrata, você fala, eu não sei como eu vou resolver isso. Eu não vou mais olhar pra cara dela, não vou mais conversar. Não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você mostre para aquela pessoa que te ofendeu que você é muito maior do que ela. Porque você tem um Deus vivo dentro de você. Ele não quer que você faça a mesma coisa que ela fez. Ele não quer que você use de vingança. Não é isso que ele espera de você. Ele espera que você faça o que Jesus pregou quando esteve aqui. Ah, André, mas é difícil, eu sei, é difícil para mim também. O que eu estou dizendo aqui é para mim também que eu estou dizendo. É difícil, mas o que vai fazer a gente começar a mudar algumas atitudes na nossa vida? É na hora que nós começarmos a exercitar a verdadeira palavra de Deus. Exercício constante. São todos os dias. Eu tenho muito para aprender ainda. Eu estou engatinhando. Quando eu falo que eu estou engatinhando, porque eu tenho muito pouco tempo que eu percebi a importância de Deus na minha vida. Mas eu percebo uma coisa também. Quanto mais você busca e mais ele vê que você está buscando, mais ele abre a sua cabecinha. Mais ele abre o seu entendimento, porque ele fala, não, ela quer, então eu vou dar. Aí ele vai te dando, ele vai te dando. E muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente começa também a achar que sabe muito. E nós estamos aqui para aprender todos os dias. E só tem uma forma, volto a falar, é a palavra de Deus. Não tem outra. Não existe outro livro para isso. Mas nós não podemos deixar de estar sempre aos pés de Jesus. Porque é através dele que nós vamos ao Pai. E por isso que o texto de hoje, ele nos mostra as situações que Maria apareceu, o tamanho da fé de Maria, e Maria não é uma pessoa que é citada tanto na palavra. Mas ela é uma pessoa que, mesmo pouco sendo citada na palavra, em nenhum momento ela questionou Jesus. Todas as vezes que ela teve a oportunidade de estar junto com ele, ela não questionou. Quando ela tinha que agradecer, foi nos pés dele. Quando ela tinha que pedir, era nos pés dele. E quando ela tinha que chorar, era nos pés de Jesus. Então, use Maria de exemplo na sua vida. Agradeça nos pés de Jesus, ore nos pés de Jesus e chore nos pés de Jesus. Porque assim você vai conseguir resolver tudo o que você acha que é um problema e que não é problema. Porque o seu Deus é maior do que qualquer problema que você tenha. Amém? Eu tinha isso no plano aí. Eu lembro quando eu trabalhava na casa, 20 anos atrás, quando tudo aconteceu comigo, eu estava meio para baixo, eu não estava bem embaixo assim, olha que a pizza aqui, chutava o pau. Teve um pastor missionário, sofreu um acidente aqui perto de Ilhéus do Irigui. Ele internou leite 54, não esqueça que ele até hoje.
Aí na hora que a gente estava lutado aqui no corredor, com a bandeira, medicando o paciente no dia a dia, 2 horas de vida de tempo, né? Eu tive que medicar um paciente lá, que medicou o paciente, aí passou um senhor bem alto, um rapaz novo, de 30 anos. Ele parou assim, olhou ali. É você, hein? Não esqueça até hoje, vai 20 anos atrás. Preciso falar com você. Eu vi que meu irmão estava, meu irmão estava não tem, 54, quebrou a perna. Não ia para os dias, não. Eu falei assim, eu só vou nessa cidade se eu tiver um propósito para mim, alguém lá para me falar algo que o Senhor tem que falar. E é você. Ele falou assim, meu Deus, é você mesmo. Eu peguei, fui lá, acabei de deitar, ele já pegou no braço, vai, mano, ele é gato, me chamou no quartinho. Contou toda a minha vida. Falei, foi isso com você. Você tá assim. Tudo que acontecer na sua vida, não carregue nada de mal, cara. Procure ser fiel ao Senhor. Porque eu sei que você é homem de Deus. Ele falou, por isso que eu fui ter medo para acontecer ao homem de Deus. E Deus está contigo. Deus vai preparar algo tão maravilhoso na sua vida. Eu não sei, pode ser daqui 10 anos, 20 anos. Vai preparar uma mulher maravilhosa. A pessoa não criticar você porque é muito provável, cuidado. Mas não se assusta não. Porque Deus tem melhor que isso fez. E você vai sofrer um pouquinho. Mas também está firme. Deus está contigo. Só vem aqui para dizer para você. Não desvia. Aconteça o que acontecer. Continue firme na palavra. Não largue. Porque Deus, Ele honra o que Ele faz. Estava falando para mim, eu não esqueço, é um homem bem alto assim. Me deu um abraço e falou, ó, eu preciso nem ver meu irmão. Eu só vim trazer mensagem para você que ele falou para mim. Você sabe que muitas vezes, com todas as coisas que aconteceram na minha vida, muitas vezes eu me revoltei. Eu achava que Deus não me via. Eu achava que tudo dava certo para todo mundo e para mim nada dava certo. Aí um dia, foi numa das primeiras igrejas que eu fui, aqui em Birigui, quando eu estava separada. A pastora falou assim para mim, tudo que acontece, não acontece por acaso. Deus ainda vai te usar muito, porque você vai ser um testemunho vivo de quanto Ele pode. O dia que ela falou isso pra mim, eu tava começando numa igreja aqui no Rio, eu falei assim, de certo, né, eu vou ter que sair contando por aí tudo o que aconteceu comigo e as coisas erradas que fizeram e o quanto eu sofri. Você acha que eu vou sair falando na rua sobre isso? Hoje eu entendo que Ele usa a gente mesmo para poder pregar o testemunho dele lá na frente do que Ele fez com a nossa vida. Porque tudo que você já passou até hoje, eu não sei o que vocês passaram, eu não sei qual que é o tamanho das necessidades de vocês, mas começa a refletir o passado e procure entender por que você está aqui hoje. Começa a pensar tudo que você já sofreu e que você está aqui hoje por quê? Porque Deus te sustentou. Foi Ele que te fez sair de todas as dificuldades que você teve. Porque Ele queria o que de você? Que você falasse dele. Que você um dia falasse para as pessoas assim, ó, eu sou testemunho vivo de que Deus, Ele faz o que Ele quiser fazer. Ele tira as pessoas de lugares que ninguém acredita que elas vão sair. Mas Ele tira, Ele sustenta, Ele guarda, Ele protege. E são coisas que muitas vezes as pessoas até percebem que Deus fez, mas as pessoas esquecem de pregar o que Ele fez, de praticar o que Ele fez. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de falar o que aconteceu e aonde ela está hoje. Nós temos que ser testemunho de Deus aqui na terra. Nós temos que entender que todas as coisas que aconteceram conosco e nós estamos aqui hoje fortalecidos na fé, buscando conhecer mais, nós temos que praticar. Não adianta nós aprendermos, absorvermos, achar que sabemos bastante, e nós estamos fazendo o que com tudo isso? Ah, você conhece a história tal da palavra? Eu conheço. Conhece a história de Moisés? Conheço. Conhece a história de Jó? Conheço. Mas quantas vezes você falou dela? Quantas vezes você foi lá dar um testemunho da tua vida e falou sobre a história de Jó? Porque quando Deus deixou a Bíblia para nós, Ele não deixou que é pra gente ler e achar bonito. Ele deixou para que a gente usasse. Por isso que ela é viva. Para que a gente praticasse. Por isso que aqui no texto fala, o que você está fazendo com o seu dia? Porque Marta achava que o importante era os afazeres da vida. Era cuidar de tudo para que Jesus chegasse numa casa limpa, para que Jesus encontrasse a melhor comida, para que Jesus tivesse uma cama confortável para ele dormir. E na verdade não era isso que Jesus queria. Jesus queria falar, pregar
para que a gente praticasse. Maria entendeu. Foi lá e ficou ouvindo a palavra. Não foi isso que Maria fez? E ela pegou o quê? O melhor de tudo. Então, qual é o melhor de tudo? Abre, lê, entende, mas por favor, pratica, André, prega. dá licença um pouquinho, mas às vezes a gente precisa de uma ajuda, né? Que nem você estava falando aí, ó, lá na creche, sexta-feira, eu estava muito assim, angustiada. Aí eu comentei que eu e minha filha tinha brigado e tal, que minha filha tinha me traído, né? Fez coisa que eu não gostei, fui falar de Deus pra ela, me criticou. Aí a minha amiga falou, o que você faz? Bota ela pra fora. Aí eu falei pro meu marido, eu vou pôr ela pra fora de casa. Aí meu marido falou assim, mas ela não tem pra onde ir. Aí eu falei, então eu vou sair da minha casa. Eu falei, não dá pra gente ficar no mesmo lugar, porque ela me traiu, ela me enganou, já dei várias chances pra ela só aprontou, eu sempre apoiando ela. Isso foi sexta-feira. Aí à noite eu vim aqui, não era pra mim vir, porque o inimigo não queria que eu viesse. Vocês chegaram tudo correndo, atrasado. Mas eu vim. Aí quando cheguei aqui, você lembra que eu chorei, contei pra você falou, fala com Deus. Né? E foi o que eu fiz. Cheguei em casa, ajoelhei, falei com Deus, falei, Senhor, mostra pra ela. O Senhor é Deus, o Senhor é tudo na vida da gente. O único caminho é Deus. A gente não desviar da presença de Deus, né? Menina, parece que é uma coisa. Você tinha falado, eu pedi pra Deus. Eu te falei que Deus ia te responder. Então, me respondeu. Aí nós fomos na cidade no sábado, né? Eu não podia nem ver ela na minha frente. Mas como eu já tinha conversado com Deus, eu senti aquele, né? Acabou aquela mágoa, aquela angústia. Já tinha falado aqui com vocês, né? Aí nós fomos na cidade. Quando chegou na cidade, André, um senhor que a gente nem conhece, ele vem daquele Teleoeste. Aí nós fomos perto do Chiquinho, frente do Chiquinho, o Gabriel falou, vou pegar um sorvete. Aí o Gabriel entrou no Chiquinho e eu e ela ficou ali. Aí eu falei, vamos ali no homem ver quanto está o Teleoeste, falei pra ela. Ela falou, vamos. Quando nós chegamos, o homem falou assim, preciso falar com você. Deus mandou falar com você. Pra ela. Aí ela se arrepiou, e falou, nossa, me arrepiei, eu não conheço o Senhor. Ele falou, olha, Deus mandou falar, só tem um caminho, o caminho do Pai, de Deus. Como chama teu pai? Ela falou, Armando. Não, teu pai não é Armando, teu pai é Deus. E esse é o caminho. Ou você segue o caminho do Pai, ou a sepultura já está comprada. Você tem duas escolhas, ou você vai para a sepultura, já está pronta, sua sepultura, ou você vai seguir o caminho do Pai. Aí, olha, André, eu nunca vi um homem na minha vida. Ele está sentado, um senhorzinho, sentado em frente ao Chiquinho. Eu não esperei que Deus ia falar com você. Aí ela chorou, menina, ela chorou. Aí ela falou, meu Deus, aí chegou em casa e falou, mãe, me perdoa, nunca mais, eu quero seguir a Deus. Hoje ela só não veio porque a minha netinha, né, a pequenininha ficou doente, deu febre, ela está no pronto-socorro também. Mas, Então, Márcia, que é aquilo que eu falei, né? Deus usa as pessoas da forma com que Ele quer. Então, Ele ia te dar... Eu não falei pra você que Ele sempre te responde? É que você que não fica atento às respostas dele? Ele te respondeu. Você não foi lá, não conversou? Que eu mandei você conversar com Ele, porque eu não tinha resposta pra você. Você foi lá, conversou com Deus, o que Ele fez? Usou uma pessoa que você nem conhecia para dar um recado pra sua filha. Aí, Márcia, eu vou te falar uma coisa. Ainda bem que você não fez o processo inverso. Porque você conversou com Deus e esperou a resposta. Porque você já pensou se você tivesse colocado ela pra fora? Mas se eu não tivesse vindo Se você aqui, tivesse saído... eu tinha feito isso. Então. Porque o dia inteiro lá na creche, as meninas falavam tudo Mas contrário. porque a gente falavam, tem... põe pra fora, né? Deixa ela quebrar a cara. Né? Mas um lado do meu coração não queria fazer isso. Uma estava muito magoada. Eu falava, ou eu ou ela. Eu falei pro meu marido, ou você fica com ela e ou eu vou embora. Ou ela vai embora, eu fico. Nós estávamos nessa situação, sabe? Aí, Ele te mandou aqui, te deu o primeiro recado. O segundo, ele já conversou com você na tua casa. O terceiro recado foi lá. Pra ele, né? Senhor, Então, mas o que a gente tem que fazer? Entregar e esperar a vontade dele, né? A gente entrega e fica toda hora querendo puxar, né? Você fala, Senhor, é teu. Não, daqui um pouquinho que eu vou ver se eu resolvo com as minhas mãos. Senhor, é teu. Então resolve. Você deu para Deus resolver? Então deixa lá que Ele vai resolver os seus problemas. Mas sabe, Márcia, essa história de dar conselhos bons, é só Deus mesmo para dar. Porque as pessoas, na maioria das vezes, elas nos ensinam o pior caminho que tem, sabia? Ainda mais nessas situações assim. Mas o que eu não entendo é a pessoa dar cabeçada, André.
dar cabeçada, apanhar, perder tudo. Ela perdeu tudo na vida. Ela perdeu o marido, ela perdeu casa, ela perdeu filhos, perdeu todos os filhos dela. E eu, graças a Deus, com as minhas orações, eu fui trazendo tudo de volta para ela andar com todos os filhos dela. Ah. Entendeu? E ela não entendeu ainda, né? Não entendeu. Mas ela vai entender. Ó, eu também perdi tudo. Eu perdi o alicerce da minha casa. Eu estava perdendo os meus filhos por atitudes erradas minhas. Eu perdi o meu marido. O meu marido perdeu a nossa condição financeira, que estava muito boa na época, tá? Meu marido saiu da minha casa. Essa casa virou uma bagunça. Porque Perdeu os filhos porque ele estava longe. Perdeu os filhos porque ele estava Não longe. teve nem que tá de ouro. Isso. Brigavam muito, eles se conversavam, mas só para brigar. Perdemos tudo. Tudo nós perdemos. Porque a hora que você perde o alicerce da família, o resto vai derrubando. Entendeu? Aí a hora que ele quebrou, mas quebrou, triturou, moeu, falou, agora vai começar tudo de novo. Mas vai ter que entender que é na minha palavra, que é no meu comando, não no deles. E agora o que Deus está fazendo? Restaurando. Quer dizer, por isso que eu falei, nós temos que ser um testemunho da palavra de Deus. E Deus também vai restaurar as coisas que você disse que ela perdeu. Porque Ele está começando a mandar recado para ela. E ela vai entender os recados. Mas você buscava. Eu a buscava. Deus. Eu buscava. Você buscava. Mas então você buscava. não perdeu a fé. Não, a fé eu não perdi, mas eu estava com uma fé enfraquecida porque eu buscava, mas errava. Ah, sim. Né? Eu tinha que ter buscado e não errado. Eu tenho consciência Buscado das coisas que eu errei. Buscado e esperado, né? Eu cheguei numa época da minha vida aqui na minha casa que era assim, ó, meu filho entrava por uma porta e saía pela outra, minha filha entrava por uma porta e saía pela outra, o meu genro também e eu também. E ele estava muito longe daqui. Quer dizer, que família era essa? Que casa era essa daqui? Como que Deus ia habitar aqui dentro? E na verdade quem começou toda a reconstrução não foi nem você, né? Não. Foi ele. Foi ele. Sabe por Foi tudo quê? inverso. Tudo inverso. Ele começou a reconstrução porque ele foi, não foi? Ele foi e Deus foi quebrando. Foi quebrando. Deus quebrou ele. Não me quebrou em algumas situações, mas me quebrou em outras. Porque eu tinha que manter alguma coisa. Certo? Só que Deus falou, agora você vai lá, vai começar tudo de novo. E foi ele que começou, não fui eu. Mas para que nós pudéssemos começar e Deus começar a restaurar, o que nós tivemos que fazer? Entender que era Ele, o dono da nossa vida. E nós ainda damos umas patinadas, sim, sabe? Temos alguns defeitos, cometemos alguns pecados, de vez em quando eu e ele, a gente dá umas estranhadas, né? Só que hoje nós nos estranhamos, mas de forma diferente. Sabe aquele estranhar de que estranha, mas ninguém sai dentro de casa? Até resolver? No passado, o que era? Saia batendo porta, quebrando perfume, quebrando a mão em mesa. Nunca tocou a mão em mim. Mas, para não tocar a mão em mim, ele quebrava uma parte do corpo dele. Desaforado, Né? pai? Quebrava os perfumes. Hoje mesmo você me deixou muito chateado. Ele tá chateado, eu vou falar por quê, gente? Porque eu não molhei as plantas dele Fui conforme ele viajar queria. desde segunda-feira. Diz que elas estão passando fome. Cheguei, as Sede. coitadas chegou até da risada na hora que eu E cheguei. ainda ela queria um vaso para pôr É na cozinha. mentira dele. Eu tratei das plantas, mas não... Faz 2 dias que você não abre. Olha, gente, as coisas são muito estranhas, né? Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ele viajou a semana inteira, ele chegou ontem. Foi trabalhar, graças a Deus. E eu fiquei aqui em casa sozinha. Tem algumas coisas que eu não tenho mais o hábito de fazer. Na terça-feira eu já tava falando pra Geisiela lá na escola. Nossa, que falta esse meu marido me faz. Ô, Glória. Quando que eu ia falar um negócio desse? Porque as coisas que ele faz, hoje eu não consigo mais fazer, porque eu não tenho tempo e ele faz. Quando ele não tá, não fica nada do jeito que ele quer. Entendeu? Mas olha, Márcia, Você é a Lola quando eu toda chego, vez que a você cachorra pensar em desistir tá da sua risada. filha, não desista. Sabe por quê? Porque Deus vai restaurar a sua casa por completo. Ele não faz nada meia boca, ele não faz nada pela metade, ele faz tudo por completo. Tá? Então se ele te mandou que sexta-feira, se eu te falei o que eu te falei, é porque estava tudo já escrito o que ia acontecer. Se o inimigo tentou não te trazer que sexta-feira, o inimigo não conseguiu, porque você venceu o inimigo e veio aqui, e as coisas vão resolvendo.
Mas Ah. para finalizar, tem duas coisas que a gente tem, principalmente você tem falado muito, e eu vou prometer um negócio aqui para vocês, e para todo o pessoal que acompanha o nosso canal. Você fala tanto da nossa reconstrução, da minha mudança. Essa semana eu vou gravar o meu testemunho, vou pôr no YouTube. Glória a E Deus. vou mandar para todos vocês, para quem não conhece, a minha história de reconstrução. A minha e da André, mas principalmente a minha. Eu vou gravar essa semana e vou colocar. Só que, igual o Tomé. Só ver, não tô mas só que já adianto vocês, tem muitas coisas que vocês vão ficar chocados. Porque eu sou assim, ou eu falo ou eu não falo. Eu já dei 2 vezes o testemunho na igreja. E quando o pastor me pediu para dar o testemunho, eu falei, eu só subo no púlpito, só pego o microfone se eu puder contar tudo. E teve gente que não acreditou, falou não. Teve gente que não acreditou por ela estar comigo. E principalmente muitos casais, e principalmente homens, não acreditou porque eu fui capaz de falar e agora discutir. Então, aí essa semana eu vou gravar e vou... Mas ó, para vocês terem uma ideia, o testemunho dele é tão forte que o Luiz falou assim para mim um dia no serviço: eu vou na tua igreja, que eu preciso conhecer esse pastor que começou a mudar a vida do Tião. Porque se ele mudou a vida do Tião é porque ele é muito bom pastor e ele tá na unção de Deus. Para vocês terem ideia. O dia que o Tião foi dar o testemunho dele na igreja, eu vi que muitas mulheres olharam para mim com aquele olhar de que, nossa, mas ela suportou isso tudo e tá com ele. Eu suportei porque Deus me sustentou. Sozinha eu não ia fazer nada. E Deus me sustentou e quis dar uma oportunidade para ele. Porque tudo que ele une, ninguém separa. Se for unido por ele, ninguém vai separar. E depois a gente entende. Mas quando tudo está acontecendo, ninguém consegue entender nada. E você falou também, agora já a parte do estudo de hoje, você falou que na Bíblia só tem 3 citações de Maria, e às vezes pessoas que, não que estão aqui, mas que às vezes não conheçam muito a Bíblia, pode falar assim, mas a Andréia essa Maria não é a mãe de Deus, e sim a irmã de Marta e de Lázaro. Isso. Por isso que A Maria não é a mãe de Jesus. É a Maria, irmã de Marta e de Lázaro. É porque às vezes as pessoas... Tem 3 Maria, né? São Isso. 3 Marias. Essa é a irmã de Lázaro e Marta. Não, essa não é Madalena, não. Não, essa não é a Madalena. Essa é a Maria, irmã de Marta e Lázaro. Quem viu a primeira vez a Jesus foi Maria Madalena. Maria Madalena. Depois as 3 foram lá e viram a hora que Jesus apareceu de novo para elas. Tem uma parte da Bíblia que fala, Maria Madalena vê Jesus e ele fala com ela e manda ela avisar. Aí ela foi avisar. Aí as 3 voltaram. E a hora que elas voltaram, Jesus apareceu para elas de novo. E aí é o momento que elas se colocam nos pés de Jesus. Mas quem viu a primeira vez Jesus, quando ele ressuscitou, foi Maria Madalena, que foi aquela que era considerada prostituta, né? Que ela tinha os espíritos todos, né? Com ela.